Com seu crescimento, os juizados especiais também enfrentam congestionamentos e gargalos por conta da alta carga processual, assim como na justiça comum. Isso afeta a sua proposta básica de justiça rápida e gratuita? O que tem sido feito para amenizar o problema e dar resposta às milhares de ações? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Flávia Bichal de Moura, titular da primeira unidade jurisdicional criminal do Juizado Especial e coordenadora do Juizado Especial da comarca de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 25 anos, já passou por 5 comarcas: Janaúba, Contagem, Brumadinho, Patrocínio e Belo Horizonte, onde está há 15 anos. Doutora Flávia, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da UniBH, me ajudarão a entrevistá-la. E o quadro Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Portanto, o nosso tema hoje aí é o crescimento vertiginoso dos juizados especiais nos últimos 23 anos, né? Tem a ver com sua proposta de justiça rápida, descomplicada e sem custos esse crescimento? Com certeza. Né? A Lei 9.099 é de 1995, né? E veio com essa proposta de ampliar, né, a possibilidade das pessoas terem acesso à justiça, né? Justamente pela gratuidade, né? Também da possibilidade no cível de até 20 salários mínimos a causa não precisar de advogado. Descomplica muito. Descomplica bastante, né? A pessoa pode fazer a termação e entrar sem advogado. E também da proposta da própria lei, que é a celeridade, a informalidade. Tudo isso ajuda, né, a pessoa que tem uma resposta mais rápida do Poder Judiciário. Só para a gente esclarecer, orientar mais as pessoas que querem conhecer um pouco mais do juizado especial, quais são os tipos de causas que podem ser levadas aos juizados especiais? Na esfera civil, são aquelas causas que têm até 40, o valor de até 40 salários mínimos, exceto não pode entrar com a ação os incapazes, né, pessoas que precisam de assistência, né? E alguns tipos de ação onde entra o poder público, ou pessoas que têm uma curatela, alguma coisa nesse sentido. E tem algumas restrições, mas são pequenas. E é opcional. Agora, nós temos também o juizado da Fazenda Pública, onde aí sim podem ter os entes públicos, né? Não tem problema. E na questão criminal, são aqueles crimes de menor potencial ofensivo, que a gente fala que a pena máxima é até 2 anos. E essa questão da Fazenda Pública é uma experiência nova, como é que tem sido? Bem impactante, eu diria, porque hoje o número de processos, né, que são da competência, de ações da competência da Fazenda Pública é bem grande. E o volume está só aumentando. Nós temos por exemplo, toda essa questão de multa, de remédio, todo de medicamento, tudo é da Fazenda Pública dos juizados. E isso está avolumando muito e enchendo muito, assim, né? O volume é muito grande, os juízes estão passando muito aperto com isso, porque a celeridade está ficando prejudicada. Então, quer dizer, exatamente esse foi o tema da nossa abertura aqui. Exatamente. Ao mesmo tempo isso. que isso é o valor do juizado especial, a agilidade, a gratuidade, a descomplicação, a desburocratização, isso também provocou esse crescimento vertiginoso a ponto de a carga processual hoje estar semelhante à da justiça comum. Tá. Como tem sido feito? Isso afeta a sua proposta básica? E muito, né? Principalmente na Fazenda Pública, porque nós temos o juizado, ele, no meu ponto de vista, ele é sinônimo de conciliação, de mediação, de tudo isso. E na Fazenda Pública nós não temos essa figura, porque o ente público, né, ele não faz acordo. Tem alguns impedimentos, tem várias situações que não é possível fazer acordo, na maioria delas. Então, como não faz acordo, vira tudo, acaba virando uma justiça comum. Esse não fazer acordo pode ser interpretado como, por exemplo, uma ação no sentido de impedir um desfecho da sentença, do resultado. Acaba indo para a sentença, né? Como o ente público não faz acordo, o que acontece? O processo toma o seu rito natural. E o rito natural é instrução e sentença. Na maioria das vezes é prova documental até, poucas instruções. E vai para a sentença. E a sentença, com o volume de processo que tem, a sentença acaba atrasando. Não tem aquela celeridade que a gente espera. Se refere, seria o quê? INSS, Caixa Econômica? Não, INSS e Caixa Econômica é da Justiça Federal. Né? O que nós temos muito é medicamento mesmo, ações de
problema de servidor. Prefeituras, Problema com prefeitura, Mas... com Detran, nós temos muito problema Sim. com Detran. Só falou de Justiça Federal aí, mas há localidades, comarcas que não existe Justiça Federal para tratar desses problemas. Pois é, mas aí tem que ver, mas a Justiça Federal hoje já está bem regionalizada, digamos assim. Tem Justiça Federal em várias comarcas que abrange as comarcas em torno, Mas tem que deslocar até ela. Tem que deslocar até ela. E como dar, então, resposta a essas milhares de ações acumuladas? O que tem sido feito para minorar esse problema? O Tribunal de Minas está muito preocupado com isso e tem feito várias ações para tentar ajudar as comarcas, né, no estado todo de Minas, para agilizar esses julgamentos dessas ações. Então, estão sendo feitas ações pontuais para ajudar os juízes. Ainda bem, assim, lógico que a gente sabe que precisa de muito mais, mas estamos olhando, estamos tentando sempre agilizar e ajudar o máximo que pode fazer. Ok. E, doutora Flávia, vou fazer um intervalo agora. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora falasse um pouco mais desses investimentos do Tribunal de Justiça e apontasse para a gente as ferramentas utilizadas nesse procedimento aí do juizado especial e até mesmo no mundo real e no mundo digital. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o crescimento vertiginoso dos juizados especiais e os consequentes problemas como carga processual alta e congestionamentos. A nossa entrevistada é a juíza Flávia Bichal de Moura, da primeira unidade jurisdicional criminal do Juizado Especial e coordenadora do Juizado Especial da comarca de Belo Horizonte. Doutora Flávia, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito, então, das ferramentas utilizadas aí para o funcionamento dos juizados especiais, seja no mundo real e também no virtual. Quais seriam eles? Nós temos que pensar realmente atualmente no pré-processual para tentar diminuir esse fluxo, né, que estamos recebendo no juizado, para melhorar a nossa produtividade, digamos assim. Aumentar, né? Aumentar a produtividade para poder dar uma resposta melhor para a sociedade. E a forma que tenha no pré-processual. Ou seja, nós temos que mostrar para as partes que antes de entrar na justiça, elas precisam de conversar com as empresas, com quem ela está com problema, né, digamos assim. E nós temos a parte, né, nós temos aqui em Belo Horizonte a parte pré-processual, onde algumas empresas já têm um guichê na nossa termação que se dispõe a conversar com aquela parte que vai reclamar antes dela termar, antes dela propor ação. E nós temos hoje também uma plataforma que é do Ministério da Justiça, que chama consumidor.gov.br. Consumidor.gov.br. Que ela é administrada pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional da Consumidor, pela Senacom. E nela já estão cadastradas quase 500 empresas, 490 e tantas empresas do Brasil inteiro. Por exemplo, todas as companhias aéreas, turísticas, telefonia, todo mundo está cadastrado lá. Você entra nesse site, o consumidor pode entrar nesse site, teve um problema como qualquer delas, entra no site, cadastra, faz a reclamação, a empresa tem, não sei se são 5 ou 10 dias para poder entrar em contato com você e tentar fazer o acordo ali extrajudicial. E o Ministério da Justiça controla isso tudo e o índice de acordo, na maioria das empresas, é de 70% a 80%. Então, a vantagem, Sete Lagoas, por exemplo, já começou a incentivar as partes a procurar essa plataforma do consumidor.gov.br e as pessoas que voltam para reclamar, quase de 10% a 20% só que volta para entrar com o processo na justiça. Isso é chamada mediação digital? É uma conciliação digital, eu diria conciliação e não mais mediação, mas uma conciliação. Essas ferramentas são utilizadas, né? Conciliação, mediação, justiça restaurativa, tudo isso nós já utilizamos. Em qual caso deve ser adotado esse ou aquele modelo? Isso tem que ver caso a caso. A conciliação a gente aplica numa relação onde não tem muita profundidade
anterior, antes não teve muita... um problema pontual, um acidente de trânsito é uma conciliação, uma negociação, telefonia é uma conciliação. Agora, já tem um problema de vizinho, de vizinhança, já é mais antigo o problema, nós vamos pensar numa mediação. E a convivência vai continuar A convivência vai continuar a existir, é uma mediação, é mais complexa aquela relação. Sim. E a justiça restaurativa é quando nós vamos chamar, além daquelas partes envolvidas para tentar resolver, nós vamos chamar outras terceiras pessoas para ajudar na resolução do problema. Não é só aquelas partes que vão resolver. Um problema de família, por exemplo, um cuidador, um idoso. O problema não é só com aquele filho que está cuidando, é com os outros filhos também que vão precisar de entrar naquela solução daquele problema. Muito bem. Eu vou ampliar o nosso debate convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito da UniBH. Por favor, a primeira pergunta. Como os magistrados analisam a intervenção da conciliação nos juizados especiais criminais, uma vez que não é disposto no artigo 8º do Conselho Nacional de Justiça? Bom, primeiro a gente tem que ver que o artigo 8, acredito que seja da resolução 125 do CNJ. Ela não esclareceu, mas acredito que seja isso. A resolução 125 do CNJ, ela fala mais da conciliação da parte civil. Ela cita o Código de Processo Civil e tudo isso. Só que o criminal, ele, apesar de não estar expresso nessa resolução, a própria Lei 9.099, na hora que ela fala do processo criminal da Lei 9.099, ela cita expressamente a conciliação para o juizado especial criminal. Então, nós estamos falando de lei, né? E o CNJ fala em resolução. Como a lei, já desde 1995, já dá ao juizado criminal a possibilidade de conciliação, não vejo nenhum impedimento que a gente possa fazer. Como os magistrados analisam a mediação no ponto de vista extrajudicial e judicial, uma vez que ambas são para desafogar o judiciário? Eu não entendo que a mediação e a conciliação tenha única e exclusivamente o objetivo de desafogar o judiciário. Eu acho que é uma nova cultura de resolver os problemas. Eu acho bem diferente. Eu acho que ela tem uma das consequências, você tem uma nova forma de entender o problema, de resolver o problema judicial, né, para as partes e, consequentemente, ela vai desafogar o judiciário. Porque as pessoas, quando aprendem a conciliar, a mediar, você aprende isso, você aprende para a sua vida. Você não aprende isso naquele processo especificamente. Aquele processo também, mas você aprende que conversando, que tentando resolver o problema, você vai aplicar isso em outros pontos da sua vida. Então, você vai evitar outros processos. Mas não acho que o foco é desafogar o judiciário, não. Eu discordo. Eu acho que é resolver o problema para a sociedade no todo. Quais são os instrumentos que o Poder Judiciário está usando para que essas novas medidas de soluções de conflito cheguem até a sociedade? Quando a pessoa procura o judiciário, né, através da ação judicial, primeiro a gente tem, como eu já falei, os métodos pré-processuais. A gente já divulga os métodos pré-processuais, que são uma conciliação. Quando a gente fala dos métodos para procurar plataformas como a do consumidor.gov.br, quando oferece na própria termação a questão da conciliação, nós temos a própria Polícia Civil faz conciliação, propõe a conciliação nas delegacias. Você já está divulgando a possibilidade de um acordo autocompositivo. E quando você chega na Justiça, que a gente também oferece a possibilidade de fazer conciliação, mediação, justiça restaurativa, porque a própria Justiça tem essas possibilidades. A gente dá à parte a possibilidade de participar desses programas. Então, nós estamos mostrando que existe essa possibilidade. É a divulgação. Nós estamos divulgando isso. Agradecer, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito UniBH. Doutora Flávia, no final do mês passado aconteceu aqui em Belo Horizonte o 7º encontro de juízes dos juizados especiais, ENGESP, não é isso? Isso. Quais foram os objetivos e as contribuições desse encontro? Esse ENGESP acontece de 2 em 2 anos, né? Tanto que já é o 7º, que é o encontro de todos os juízes dos juizados de Minas Gerais. E a vantagem desses encontros primeiro, é a troca de experiências entre os juízes dos juizados. Porque Minas Gerais é muito grande. Então, quando a gente encontra todos os juízes que têm os mesmos problemas, as mesmas aflições, é importante que a gente troque experiências, que saiba o que o colega está fazendo, como está fazendo. Né? É importante essa troca de experiência.
E esse, em GESP, nós tivemos como foco, né, a nossa palestra inicial e o curso que teve, né, antes do encontro presencial, foi sobre justamente conciliação, mediação, justiça restaurativa, a comunicação não violenta, a importância disso para os juizados especiais, que nunca é demais falar sobre isso, porque juizado, como eu já falei antes para mim, ele é sinônimo de conciliação, de mediação, de justiça restaurativa. De respostas, inclusive, pacificadoras, né? Pacificadoras. Eu acho que a gente tem que pensar sempre na pacificação social. O juizado é pacificação social. A gente só vai para frente com o processo quando isso não é possível. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco você falasse um pouco mais sobre essa ação educacional desse processo aí dos modelos de autocomposição e se os magistrados saíram mais preparados para gerenciar caso a caso esses conflitos por meio dessas ferramentas. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Estamos discutindo hoje o crescimento vertiginoso dos juizados especiais e as dificuldades lidando aí com a alta carga processual. A nossa entrevistada é a juíza Flávia Bicho de Moura, que é da primeira unidade jurisdicional criminal do Juizado Especial e coordenadora do Juizado Especial da comarca de Belo Horizonte. Doutora Flávia, deixei para a senhora uma questão então no bloco anterior a respeito então aí desses modelos de autocomposição. Como é que no caso do treinamento que houve nesse final de semana aí, para que o magistrado possa escolher entre esse ou aquele modelo? Ele já está capacitado para escolher, gerenciar esses modelos? Sim, o magistrado tem essa ideia de qual método autocompositivo vai ser aplicado em determinado caso, mas ele não aplica sozinho. Ele precisa de ajuda de técnicos que são realmente formados nesse tipo de métodos, né? Então, nós contamos com os assistentes sociais, com os psicólogos e com os conciliadores mesmo formados, com os mediadores formados, para você encaminhar para essas pessoas, para que eles possam aplicar os métodos. Porque o juiz mesmo acaba não aplicando o método. Né? A gente está supervisionando, ajudando, fazendo alguma coisa, mas você não tem o tempo disponível para aplicar em todos os processos que a gente tem, o método, o tempo, ter esse tempo disponível para poder fazer isso. Então, você tem que ter auxiliares para a execução desses métodos. Apesar de rápida e eficiente, dá mais trabalho do que dar uma sentença, por exemplo? Eu tenho que sim, tenho comigo que sim, porque a sentença está ali, você com o processo, com papel ou com processo eletrônico, seja o que for, né? A prova está ali, você vai analisar a prova, ou você vai dar procedência, ou você vai dar improcedência. Provou? Ok, não provou, é improcedente a ação. O método compositivo, não, você vai conversar, mesmo que venha o processo, você vai conversar, convencer a pessoa que é importante para ela participar desse processo, né? E mesmo que um técnico vai fazer esse processo todo, mas o poder de convencimento, de fazer porque todo esse processo, todos esses métodos só são aplicados se as partes se dispuserem voluntariamente a participar. Não tem como o juiz ou qualquer outra pessoa obrigá-los a participar desses métodos. Tem que ser voluntário, porque eu só faço acordo se eu quiser, seja qualquer acordo que for. Isso muda o papel do judiciário na intervenção desses conflitos, né? É uma mudança forte de cultura, de paradigma. Diminui o valor do magistrado, da magistrada, diante de um conflito desse? Eu acho que não, eu acho que até valoriza. Toda vez eu estou aqui em Belo Horizonte há 15 anos, e há 15 anos eu estou no Juizado Especial Criminal. Né? Agora estou na coordenação há 1 ano, mas eu estou no Juizado Criminal há 15 anos. E quando a gente vê que a parte, você consegue fazer um acordo, você consegue ver que a parte resolveu o problema dela e que provavelmente a chance dela voltar ao juizado, né, com um problema semelhante é quase nenhuma, né, que ela entendeu que pode resolver o problema conversando, dialogando, né, que existem outras formas e não procurando a polícia, né, no caso do criminal, você sai dali com uma satisfação pessoal muito maior do que dar uma sentença. Porque a importância social do judiciário é outra. É outra, né? A gente resolve o problema. Porque você dá uma sentença, você tem certeza ali que o problema vai continuar.
aqueles vizinhos ou aquela família vai continuar com o problema do mesmo jeito. Ele vai voltar daqui uma semana, um mês, um ano, o que for, ele vai voltar com o problema semelhante. E se estiver insatisfeito, vai recorrer. No caso do entendimento do juizado especial, havendo o acordo, cabe recurso ainda? Não, acordo não, aí o acordo encerrou. Encerrou o processo ali, não tem segunda instância, terceira instância? Porque o acordo é a vontade das partes. E é possível, por meio desse estudo que foi feito nesse final de semana aí, é possível padronizar, uniformizar o procedimento aí do caso do juizado especial? Nesse ENGESP, né, como tem o ENGESP a nível estadual e o FONAGE, que é nacional. Normalmente são colocados enunciados, os juízes acordam em colocar algumas, como se for um enunciado que a gente chama. O que são enunciados? É como se pensa numa súmula em menor proporção. Sim. Né? Um acordo que os juízes fazem, uma orientação, né? Que dá um norte para o juiz, que a maioria dos juízes pensa dessa forma. Então, se você quiser aplicar, então você vai ter naquele determinado caso, como que a maioria dos juízes pensa? Aí você já tem uma orientação nesse sentido. Já ajuda, né, a todos a pensar como agir em determinado momento. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora indicasse para a gente, no quadro Pensamento Literário, a indicação de hoje. O que a senhora trouxe para nós? Como eu sou do juizado criminal, eu tenho a origem, digamos, no criminal, eu trouxe uma indicação do livro do curso de processo penal do Eugênio Pacelli, que eu acho muito bom, acho que dá uma base para todo mundo que trabalha com o direito penal, né? Essa parte dele, a questão do processo penal dele, eu acho bem importante, acho muito boa de ler, tanto para quem está estudando, ele tem uma linguagem fácil, né? Tanto para estudante quanto para o profissional, eu acho bem interessante, e é a última edição, acho que vai ser bom para os estudantes, principalmente pela linguagem fácil que ele tem de leitura. Ok, uma boa indicação, obrigado. Agora, voltando ao nosso tema aqui, doutora Flávia Bicho, ainda de acordo com a indicação de leitura que a senhora fez aí, a respeito dos juizados especiais. Feito o acordo, como a senhora disse aí, tem outra fase seguinte, que seria a fase da execução, né, desse acordo, pagamento de alguma dívida, por exemplo. Há casos que precisam de penhorar, obrigar esse pagamento? Quando você faz o acordo que tem pagamento, que é acordo civil, né, ele vale como título executivo. Então, você combinou de pagar alguma coisa. Se a pessoa, por acaso, não pagar, ele vale, é a mesma coisa que um cheque. Se não pagar, você vai executar como você executa um cheque. Uhum. É a mesma forma de cobrar. E pode haver, por exemplo, decisão à revelia, caso uma das partes não compareça na audiência? Pode. Não, depois do acordo feito, você está falando ou antes? Durante a conciliação, a audiência? Não, aí o processo vai prosseguir. Aí é outro processo. Aí não tem acordo. Aí o processo deixa de ter, digamos, a questão da conciliação e o processo prossegue como se fosse um processo normal. Um processo tradicional. Muito bem. Eu conversei aqui com a juíza Flávia Bicho de Moura, da primeira unidade jurisdicional criminal do Juizado Especial e coordenadora do Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre o crescimento vertiginoso dos juizados especiais e os consequentes problemas como alta carga processual. Doutora Flávia, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço o convite, estamos às ordens. Obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.